E o que a gente tem observado, né, é a articulação em torno do Arthur Lira. Nessa semana houve aquela operação da Polícia Federal com foco nas emendas parlamentares. E a Dani Lima traz um bastidor bem curioso, porque alguns parlamentares, eles deram depoimentos, né, que trazem elementos importantes para essa investigação. Um deles, e todo mundo conhece, né, o temperamento forte e explosivo do presidente da Câmara, o ex-presidente Arthur Lira, e ontem a vida dele deu provas de que naturezas, por vezes indomáveis, podem produzir um custo muito alto, citou a Daniela Lima. Há cerca de um ano, o deputado José Rocha, do União Brasil da Bahia, pediu uma audiência ao ministro Flávio Dino, do STF. O Rocha é um veterano, 77 anos, está no 12º mandato, 8 seguidos. Ele tem lastro e aliados do Centrão, na direita e na esquerda, conhece também a Câmara pelas entranhas, viu de tudo, e o Dino marcou audiência com ele. E ele falou sobre as pressões e ameaças para destinar emendas do orçamento secreto que vinha sofrendo, sem que houvesse detalhamento de quem eram os emissários e os destinatários do dinheiro. Antes que Rocha chegasse ao Supremo, um roteiro que ele entendeu inaceitável aconteceu. O deputado presidia uma comissão, na primeira vez em que recebeu uma minuta com indicações de emendas do orçamento secreto, sem que houvesse clareza. Na segunda minuta, o baiano pisou no freio. Ele recusou enviar o documento ao Ministério, que deveria pagar por esses recursos. O Rocha disse para Dani que sofreu retaliação. Foi proibido de representar a Câmara em um evento no exterior. Chegaram mais 2 minutas de emendas, segundo ele, todas travadas. Nesse momento, relata, ele recebeu um telefonema do Lira, que disse a ele que ele estava atrapalhando acertos feitos diretamente pela presidência da casa com líderes. Depois que ele poderia ser destituído da presidência da comissão por uma moção de desconfiança. Ele disse que rebateu, disse que havia sido colega do pai dele, a quem respeitava muito, mas que ele não destinava mais respeito algum para o Arthur Lira. Voltando à cena do gabinete do Dino, Rocha começou a contar a história pelo início, disse ter recebido ordem para encaminhar o pagamento de mais de R$1 bilhão diretamente de uma assessora do então presidente da Câmara, Arthur Lira, e disse que tem tudo registrado no WhatsApp. Seguiu o relato, disse que a mulher braço direito de Lira, conhecida como Tuca na Câmara, mandou a minuta de um ofício destinando recurso bilionário sem qualquer especificação. Ele era presidente de uma comissão e por isso só poderia carimbar o documento. O deputado continuou detalhando o caso para o ministro, que ouvia. Rocha chegou ao ponto em que afirmou ter recebido uma espécie de ordem para destinar R$325 milhões para Alagoas, terra de Arthur Lira. Ele se recusou. A conversa com o ministro seguiu e o deputado revelou ter sido abordado com desrespeito pelo presidente da Câmara. Bom, esse diálogo todo aí que a Dani citou, se você quiser ler o relato completo é só acessar a coluna da Dani no UOL. E o Lira disse ao UOL que só falaria quando tivesse mais informações sobre o caso. Que coisa, hein, Ronilson? A coisa vai ganhando proporções bem no estilo roteirista do Brasil, né? Toda essa questão em torno das emendas, já é, por si só, ela já é extremamente difícil de assimilar. O orçamento secreto é uma excrescência total. E agora descobrir escândalos nesse nível, né, de controle, de condução ali do Lira, com toda a sua força, com todo o seu poder, a gente sabe bem como o Lira, de fato, né, usou as emendas deram um poder sobrenatural, digamos assim, com muitas aspas, né, para o Lira à frente da presidência da Câmara. A gente sabe como se tornou um grande embate entre o Legislativo e o STF, mas eu acho que as investigações dessa semana abrem realmente um clarão muito mais preocupante, né? Muito mais do que eu decido para onde vai, ou eu tenho a palavra final, e tem um certo uso, de fato, das emendas, em particular do orçamento secreto nesse sentido. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa grave, e que não é surpreendente. Honestamente, não imaginava que algo nesse nível, com esse poder e nesse volume de dinheiro, poderia ser feito de uma maneira que fosse realmente transparente, aqui fazendo uma alusão à Operação Transparência. E depois do intervalo falaremos que a Enel diz que quer normalizar a energia até amanhã. Há 400 mil imóveis sem luz em São Paulo. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.
No YouTube seguimos ao vivo. Professor Aldo, e essa história envolvendo Lira que ainda promete, né, novos capítulos, porque é só o início de uma investigação. Bom, o fato é que o Arthur Lira se comportou como se ele fosse o Luís XIV da Câmara dos Deputados, né? Ele exerceu um mandato totalmente monárquico, monocrático, autoritário e arbitrário. Quer dizer, esse problema das emendas e do orçamento secreto é um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, feito à luz do dia. Quer dizer, e aparentemente, quer dizer, estava passando em branco, até que veio o Supremo Tribunal Federal, particularmente na figura do Flávio Dino, e colocou a mão nesse vespeiro de desvio de dinheiro público, de corrupção desavergonhada. Quer dizer, eu tenho dito o seguinte em alguns artigos, quer dizer, em política, citando um pouco Maquiavel, ele fala lá que o líder político tem que ser meio homem e meio animal, e quando ele é meio animal, ele tem que ser meio raposa e meio leão, porque os leões afugentam os lobos. O Flávio Dino e o Alexandre de Moraes estão se comportando como os dois únicos leões de Brasília no enfrentamento daquilo que há de excrescência, de autoritário e de corrupto na política brasileira. Em parte é o golpismo, que é um trabalho muito bem feito pelo Alexandre de Moraes, e, por outro lado, quer dizer, esse absurdo que se considera intocável, que é a Câmara dos Deputados, os parlamentares e assim por diante. Quer dizer, veja o seguinte, que nesses atritos, que aparentemente se diz que são atritos institucionais, no fundo, o que há? Há uma tentativa reiterada de setores do parlamento brasileiro de quererem continuar cometendo o crime. E nesse sentido, eu faço uma leitura diferente dos conflitos institucionais. Eu acho que os conflitos institucionais são bem-vindos ao país. Porque se não tivesse esses atritos constitucionais, institucionais, quer dizer, a corrupção seria acobertada. E eles são bem-vindos porque eles corrigem rota, seja do Congresso, seja do Executivo, seja do Supremo. Quer dizer, então, nesse sentido que aquilo que o Flávio Dino está fazendo com destemor e cumprindo a Constituição e o seu dever, tem que ser apoiado, porque essa corrupção não pode continuar, a degradação da política brasileira não pode continuar, a degradação da Câmara dos Deputados, que deveria ser a representação do povo, dos interesses do povo, não pode continuar.